dizer, ali foi investigado, né, o depoimento das duas pessoas, só que os depoimentos eram muito contraditórios e vinham com algumas questões muito mexicanas, assim, muito mirabolantes. E isso foi o que me chamou a atenção dessa história, porque apesar de tantas coisas, né, darem essa evidência de que um crime aconteceu, eles foram declarados inocentes e a causa da morte foi dada como afogamento. A apólice de seguro foi coletada depois dessas pessoas? Está no registro? O que a gente sabe sobre esse caso, né, o mais esquisito é que não há um histórico da vida da Cristina antes do crime. Só se sabe que ela trabalhou num banco. E aí, depois disso, como esse caso veio à tona de novo recentemente? Porque o filho do... Jacob. que seria o Jacob... foi na biblioteca da cidade dele e descobriu que isso tinha acontecido com o pai dele anos atrás em outra cidade. Então a família não sabe de nada, não sabe o que aconteceu, não sabe se eles retiraram esse dinheiro ou não. O Barney ele conheceu quando ele tinha 3 anos de idade, depois também sumiu. Não se sabe o que aconteceu e o que eles conseguem contar foi só dos relatos dos dois ali para a polícia. Ninguém sabe realmente quem ela era, né? Porque uma é a versão do Jacob, no caso que é um nome fictício, né? Que tinham outros nomes, e outro foi do Barney. Então, assim, todas as versões que tem sobre a história dela são versões contadas por eles, homens. E isso também chamou muita atenção, né? A invisibilidade da história, né, dessa mulher que não se resume a esse crime, mas que infelizmente se resumiu, né? E tantas outras que também viveram essa situação. Perguntas? Tem das outras peças também. Ah, já falaram antes. Já né? falei horas. O musical de vocês tem 5 canções que vocês fizeram, apresentaram pra gente. Essas canções, ela costura a história junto com o texto. Isso. Tem mais canções que você fez, composta com alguma coisa assim. Sim. E o musical vocês também desde o elenco. Sim. Né? Aí você fala que é pro jovem e pro adulto, né? Como vocês veem isso? Ela você com muitas pessoas, né? Uma coisa musical que é várias canções. Na verdade, tudo depende muito de verba, né? Então, assim, a gente com uma verba pequena, a gente consegue desenvolver esse musical com 3 pessoas e aí a gente trabalhar melhor com os músicos, trabalhar com o arranjo do musical, com pessoas que vão ajudar a gente para poder fazer abertura de voz e tudo mais, ensaios. E dependendo se a gente conseguir passar no edital bom, com uma verba boa, a gente pretende colocar, de repente, mais pessoas para fazer o coro, porque a história principal tem 3 personagens. Tem uma dobradinha lá que tem mais um personagem que nem posso falar porque é spoiler. Mas a gente gostaria que fosse feito com músicos, ao vivo e tudo mais. O cenário, a gente vê uma grande gaiola, a gente vê a casa, vê a profundidade do cenário como se estivesse no campo. A gente vê tudo isso. Mas tudo depende de verba, né? Verba, patrocínio, incentivo à cultura. Eu, Flávio e Renan. Então, para vocês, como que é tirar do zero a melodia do musical? Bom, as letras elas já eram cantadas com uma certa ideia de melodia, mas para compor a parte de arranjo e de criação de instrumentos, aí o Pedro teve que lutar com o Kelvin para poder entender o que fazer. Estúdio faz tudo, gente. Você manda, eles executam. Mas a parte da... Áudio e vídeo. Mas a parte da letra foi uma mistura, assim. Eu tenho a música do final, a última música, eu fiz essa música quando eu tinha 16 anos, eu tô com 30. Então eu reaproveitei essa música trocando letras. A primeira música surgiu de uma ideia do Arthur, ele falou, eu quero isso, 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 um pouco meio Into the Woods, aí a gente começou a escrever... Referência, então, de... Pegamos referências. Exatamente. E aí cada música teve um pouco essa sua história. Uma veio de muito tempo atrás, uma foi criada, né, para esse momento, para esse texto. Aí foi assim. Vai rolar. Uma pergunta aqui, vocês apresentaram 3 trabalhos com 3 que é o musical, a Ida Maria,
acho que a gente, como artista, eu acho que a gente sempre se identifica com mensagens que a gente quer passar para alguém. A gente toma muito cuidado para que essa mensagem seja passada de uma maneira, vamos dizer assim, leve. A gente contou uma história aqui e vocês entenderam que a mensagem passou. Então, assim, a gente tem esse ofício de artista de poder levar. Quando você assiste um filme, você sai pensando em alguma coisa. Quando você canta uma música, essa música te faz pensar em alguma coisa. Então, a gente, entre tantos, tem esse papel também. E o papel pode ser também entretenimento. A gente tem espetáculo infantil, que no final do infantil também vai ter uma moral da história. Então, eu acho que a gente, como artista, tem sim esse ofício de levar o entretenimento, a arte e também uma mensagem para que as pessoas possam sair daqui pensando em alguma coisa. Mas assim, se eu for responder, eu sou psicóloga, então é mais fácil eu conseguir enxergar esse lado psicológico nas coisas, só que foi um acaso. Foi meio que sem querer que os três tinham esse tema. Eu acho que há uma certa facilidade para mim, assim, de alguma maneira, defender trabalhos nesta vertente por conta de focar. Muito obrigada. Vindo de você, então. E é engraçado que a Isa escreveu uma das músicas com 16 anos e eu escrevi o texto que gerou a letra dessas músicas em 2014, 2013. Então, assim, são coisas que estão aqui e o Flávio criou uma música, a música que eu canto, foi o Flávio que escreveu. Atualmente. Foi do zero e baseado nesse texto que foi escrito lá em 2013. São coisas que estão engavetadas dentro da gente que a gente quer colocar para fora. Só que agora que a gente começou a ver uma pontinha de luz lá no fim do túnel, que veio a Lei Paulo Gustavo, veio a Aldir Blanc, que está dando... Sim, não é o ideal ainda. A gente tem artistas aqui com a gente, da cidade. Eu tinha visto aqui, os artistas aqui, que sabem que isso é uma ajuda, mas ainda não é o suficiente. Mas já é alguma coisa. A gente já chegou na própria CIA que faz, né? Que quando eu comecei aqui em Macaé, a gente já foi pro sinal pedir dinheiro. A gente já vendeu comida na escola para poder conseguir construir cenário, fazer figurino, porque não existia incentivo. Os incentivos que tinham antes, tipo a Lei Rouanet, eram dificílimos de se enquadrar. Ainda existe. E ainda existe, né? Sim. Mas agora, ainda é difícil, tá? Não é fácil você escrever nos editais e passar. A concorrência é muito grande. Mas agora a gente vê alguma coisa, pelo menos. A gente não conseguiu verba para poder construir o nosso musical. Mas a gente conseguiu verba para conseguir fazer 5 músicas. Então, se a gente tiver que colocar tijolinho por tijolinho, de acordo com o que for... O que a gente não pode, gente, a gente artista, é ficar trabalhando para pagar o nosso próprio trabalho. Sim. Primeiro eu gostaria de parabenizar vocês pelos trabalhos, foi bom, ótimo. E eu queria saber se a parte musical, se a gente consegue encontrar essas músicas depois no YouTube, Spotify, alguma coisa assim. A gente está na dúvida. A gente quer fazer os registros das músicas primeiro, regulamentar tudo e depois, de repente, colocar alguma plataforma. Na verdade, a gente tem que ver o que a gente prometeu no projeto. Porque talvez esteja lá que tem que dar uma plataforma digital. Então, a gente tem que correr com isso. Mas a gente apresentou. Se alguém filmou aí, beleza. A gente pode mandar, né, para quem quiser ouvir, mas em princípio a gente está pensando, até porque a gente gravou o vocal, né, mas ainda precisa de alguns ajustes, então a gente está pensando. É porque a gente tem uma primeira versão do que a gente gostaria, né? A gente pediu pro Estúdio Fase para tirar essas músicas da boca da gente e colocar no papel. Eles fizeram a cifra, Ótimo trabalho. fizeram o arranjo, colocaram os instrumentos ali que estavam disponíveis na hora, mas a gente pensa nesse trabalho de uma maneira diferente, com uma outra musicalidade. A gente fez algo apresentável para vocês, mas a gente quer colocar instrumento de corda, instrumento de sopro, ser uma coisa mais que entre no universo da fábula, que é como o texto é contado. As músicas
organização parte do início do espetáculo. Exato. Isso. Elas contam parte do espetáculo. É a nossa expectativa. É, né? Porque contam, não é só o início. Ela contou parte do espetáculo. Não as músicas em si. Ah, o projeto em si. Temos as músicas hoje. Sim, perfeito. Isso. É um começo. Isso. Que na verdade, desculpa, que na verdade a gente inscreveu também como audiovisual. E esse não foi aprovado. Então a gente executou só as músicas que foi o que foi Se a aprovado. Pera aí rapidinho que ele Rapidinho. tava na É frente. o Igor. Meu Deus, Igor. Pelo amor de Deus. Eu me senti assim, um pouco preso no início do musical. Vocês estavam nervosos de apresentar pela primeira vez, porque pra segunda, terceira música a voz de vocês cresceu. E ficou mais cheio, sabe? A Isa, desculpa, né? Se soltou mais, usou mais um pouco de melisma, abriu mais a boca, foi legal. Fala sobre isso, né? Mas assim, vocês estavam nervosos por ser a primeira musical? Porque assim, só uma sensação minha, eu tô totalmente errado. É a primeira vez que a gente apresenta também, né? É a primeira vez dessas músicas sendo apresentadas em público. A gente nunca apresentou em público. Foi a primeira vez. As sketches a gente já fez uma versão no Portador de Alegria, que foi muito legal também. Mas as músicas foi a primeira vez que a gente canta em público. A gente teve essa versão delas semana passada. Não, é porque o que ele falou não é maneira que nós nunca cantamos. Não, em público. Desculpa. Imagina a gente cantar isso assim, porque a gente começou a falar sobre isso lá na pandemia, né? Então imagina a gente cantar nas nossas câmeras de casa e depois nos nossos quartos e depois juntinhos, e aí agora a gente está compartilhando isso com outras pessoas. Então isso vem de um lugar muito íntimo, né? Então eu tava muito nervosa. Não, e também tem um limite, limite na verdade não, é a barreira, né? A gente tá aqui no Teatro assim de Petro, que abriu as portas pra gente, tem aberto também pra cidade toda, mas nós não temos tempo de ensaio aqui com microfone, com som, com luz, e foi tudo uma passada, então... A gente não tem retorno aqui atrás. A gente fez tudo de uma maneira amadora em casa e tentou trazer pra cá e apresentar, né? Eu acho que é normal na vida de um artista viver isso, então... E também, claro, depois de uma turnê, seria muita diferença porque já tá acostumado, né? É meio que isso. A Tawa quer ficar a falar também. Pegando um gancho do que vocês estavam falando no final aí da última pergunta, vocês têm o desejo, né, de ampliar, né, essa obra e tal. E aí, assim, é mais puxar uma reflexão mesmo coletiva aqui, até com todos presentes. É muito bacana, assim, a gente vem aí ao longo do último ano vendo tantos trabalhos legais, tantos amigos trabalhando dignamente, né, com projetos muito interessantes, assim. E nós tivemos aí, né, a Paulo Gustavo, tivemos também a Pinab, né, a Pinab que está para rolar novamente. E aí eu queria só, assim, daqui eu vejo colegas, né, de Macaé, Rio das Ostras, Casemiro e tal, e dizer o seguinte, assim, a gente sofreu agora um corte, né, na Pinab aí, federal, né, assim, essas políticas que vêm do governo federal, a gente deu uma sorte danada delas acontecerem, né, porque é um governo progressista. E eu tenho uma percepção de que, assim, galera, a gente que é aqui de cidade interiorana, a gente precisa se articular para cobrar políticas similares nos municípios, né? Que a gente tenha leis municipais de incentivo à cultura, inclusive o novo marco do fomento, novo marco legal do fomento, possibilita uma coisa muito menos burocrática. Se a Secretaria quiser, lança edital esse ano ainda, com o novo marco do fomento, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente se articular para que nossos sonhos e a nossa dignidade de trabalho, né, possa existir, né, porque a nossa possibilidade de nos experimentarmos, né, e de termos equipamentos, né, teatrais também preparados para a gente, né, tudo isso depende de políticas públicas de qualidade. Então faço sempre, assim, fico muito feliz de vê-los tão dignamente, né, no palco. Estou emocionado mesmo, parabéns pelo trabalho de vocês. Valeu. Certo? E, pô, plateia linda, vários artistas aqui queridões. Então, galera, vamos nos articular, né, assim, cheguem mais perto. Estou lá no Conselho de Cultura, cheguem mais perto do Conselho, para que a gente possa cobrar aqui em Macaé essas políticas também.
Porque pouca gente fala do enfermaria e eu tenho curiosidade, vocês que estão lidando com esse projeto, né? Existem muitas formas de retratar esse tipo de tratamento com pessoas na ficção, de maneira geral. Às vezes de uma forma muito fantasiosa, levando para uma coisa assim. Eu queria entender como é que vocês, com a pesquisa que vocês tiveram para o trabalho, enxergam trazer esse debate para a ficção, a responsabilidade que isso gera ou não. Enfim, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. A psicóloga. Assim, na verdade, eu como Ivan, né, que é a pessoa dita como louca ali, tinha muito medo de ficar caricata. Antes de apresentar aqui, a gente apresentou no Portadores, que são pessoas que têm algum tipo De deficiências diversas ou deficiência intelectual. porque aí às vezes eu falo errado. E eu falei, cara, eu tô muito nervoso, porque eu vou apresentar ali, podem pensar que eu tô caçoando deles, né, de alguma forma. E isso era um cuidado muito grande. Mas a gente tinha a Isa, que tanto trabalha lá como é uma psicóloga voltada a esses temas. Então eu fiquei bem seguro e fora que o texto veio através da adaptação dela. Então, assim, como ator, eu estava com a minha pesquisa do meu lado, né? Então, para mim, foi um pouco mais fácil nesse sentido. Mas achar o personagem ali, de uma maneira que não fique caricato, porque fazer um doido, todo mundo tem um tique ali, foi. Então, assim, interiorizar isso é bem complicado. Mas, assim, cada vez que a gente apresenta tem evoluído mais, né? Eu já venho de trabalhos também nesse mesmo tema. Sim, então, sim. isso tem sido bem legal, assim, até perceber, nossa, até o que eles falaram, o Diogo falou, sempre vem nessa temática, né, uma temática mais voltada ao social, e é uma coisa que tem acontecido, é muito gratificante, na verdade. Eu sinto isso também, assim, que você traz, de que a figura da loucura, ela já foi retratada de muitas maneiras, e às vezes quando a gente já pensa logo na camisa de força e daquela pessoa que fica ali se balançando. Mas essa figura, assim, pra mim o que fica claro é que a gente só tem consciência de que essa figura existe porque os manicômios e a lógica manicomial construiu essa figura. Então essa figura também existiu, né? Essa figura também foi assim, mas não era assim porque as pessoas são biologicamente assim. Ela foi construída, né? Isso muito bem contado por Foucault através da história da loucura. Então esse formato a gente quis trazer aqui no Flávio algo que não ficasse nesse estereótipo, mas que também não podia ser uma pessoa que tivesse, talvez hoje em dia, num CAPS, numa RAPS, porque as pessoas não são ou não devem ser mais tratadas assim. Então não produzem esses sintomas, né, especificamente que ele estava trazendo, mas a gente precisava trazer um pouco disso, porque querendo ou não, ele estava em um manicômio. E aí foi para esse lugar. O que eu acho mais interessante é quem é louco. Quem é colocado como louco? A Isa falou que teve, agora na frente aqui de vocês, falou que teve uma mulher que foi internada por tristeza. E aí, tipo, quem é o louco nessa história? Porque será que ele merecia estar lá? Ele foi colocado lá. O que aquilo ali vai gerando nele? O médico, olha o plot twist que tem a história. O médico estava ali conversando na condição, super coach, falando você pode ser feliz mesmo coach aqui. 1840 existia. As pessoas buscam o melhor entre esse hospital e uma sala confortável, não tem diferença nenhuma. Aí quando chega ali, isso aqui é uma prisão? Tipo assim, pra quem tá de fora, ser colocado como louco, como que isso vem pra nossa cabeça? E às vezes a gente também, né, pra finalizar, passa por algumas questões, né, voltadas para essa área da saúde mental e às vezes evita ir para um psicólogo, porque fica com medo de ser taxado ou com medo de, que eu vou descobrir que eu vou ter que ir para o manicômio? Não vai, ninguém precisa ir para um manicômio. Então a gente fica muito grato de poder trazer esses temas porque a gente também abre um diálogo social de assim, cara, dá pra gente falar sobre isso numa boa, né, sem preconceito e pensando, né, no cuidado e apoiar o outro, enfim. É isso. Vamos exibir agora o trailer, né, desse filme que a gente produziu. A peça que a gente fez, essa sketch que a gente fez, gente, a gente também pesquisou bastante antes porque a gente participou da média-metragem. E no média-metragem a gente
Estudou mais ainda, porque a gente teve que construir... Pode cortar? Não, perguntando. Você pode cortar? Pode. Que a gente construiu média-metragem com mais personagens e tudo mais, e teve um estudo mais aprofundado. O sketch é só um resumo do que vai aparecer no filme.